Olá, tudo bem? Nós, nas unidades anteriores, estudamos como que a sociologia foi se formando a partir de estudos feitos por vários estudiosos. E na unidade 2 nós já destacamos ali, como você pôde perceber, a análise feita por Emile Durkheim e Max Weber também. Na perspectiva de Emile Durkheim, você pode perceber ali que a sociedade ela é mais do que a soma dos indivíduos. O que seria isso? Para ele, existe uma consciência coletiva que atua sobre os indivíduos. Então, mais do que a soma de indivíduos agrupados entre si, esses indivíduos, quando juntos estão, eles vão gerar uma nova forma de percepção que é materializado nas leis, nos códigos, nas culturas e nas formas como a sociedade vai se manifestar. A isso, Durkheim chamou então de consciência coletiva. Para ele, essa força presente na sociedade via consciência coletiva, ela exerce um poder sobre o indivíduo. Então, o que nós percebemos ali em Durkheim? É que o indivíduo, de alguma maneira, ele não teria muito espaço de reação com relação àquilo que a sociedade manifesta sobre ele. Ele seria, de alguma maneira, alguém que atua como um espectador diante das leis, das normas, das culturas que a ele são impostas. Fizemos também uma caminhada a partir das ideias, das análises feitas por Max Weber. Diferentemente daquilo que Durkheim vai apresentar para a gente, Max Weber vai trabalhar essa percepção analítica com relação à estrutura social como uma ferramenta, ou a sociedade como uma estrutura mais dinâmica. Para ele, né, a construção da realidade ela se dá por meio daquelas interações que os indivíduos vão promovendo entre si, né? Cada ação individual, na verdade, vai fomentar algum tipo de intervenção, algum tipo de transformação no meio da sociedade. Então, se em Durkheim a sociedade era vista como uma soma de indivíduos, já Max Weber, se em Durkheim a sociedade era mais do que a soma de indivíduo, em Max Weber a sociedade ela tem a possibilidade de sofrer algum tipo de intervenção na medida em que esses indivíduos se interagem por meio das suas ações, que ele vai chamar de ações sociais. Bom, quando nós então entramos nessa nossa unidade, que é agora falando do Karl Marx, veja que nós estamos trabalhando 3 clássicos da sociologia, Emile Durkheim, Max Weber e agora nessa unidade Karl Marx. Ele vai apresentar a sociedade de uma forma que eu diria que ele pega elementos da análise feita por Emile Durkheim e também a análise feita por Max Weber. Então, o que Karl Marx vai trazer para a gente de compreensão quando ele faz um estudo, quando ele analisa, né, a sociedade? Ele vai ver a sociedade como uma estrutura tensa, conflituosa e que está sempre em movimento. Então, a relação entre esses indivíduos, de acordo com Karl Marx, seria aquilo que esses indivíduos vão produzindo, na verdade, não seria algo propriamente da sua própria consciência e intenção, né? Na verdade, Karl Marx vai trazer que existe um reflexo das forças produtivas da sociedade nesse indivíduo que dela participa. Então, o que ele faz para tentar trazer essa compreensão da sociedade? Ele começa analisando o modo de produção vigente. Ele analisa, por exemplo, os sistemas escravagistas, sociedades que trabalhavam com esse sistema. Ele também analisa as sociedades que trabalhavam com o sistema de servidão, por exemplo, no feudalismo, até chegar na sociedade capitalista. Então, feitos estudos sobre essas perspectivas de sociedade, ele vai verificar, então, que o modo de produção que cada sociedade dessa tem, ele vai influenciar nos modos como os indivíduos reagem. Em outras palavras, ele quer dizer que o modo de produção, que seria a infraestrutura, né, que
que seria, em tese, as ferramentas, a técnica, os meios disponíveis para que possa ser realizado todo o processo social. Então ele vai dizer que essa infraestrutura ela vai influenciar na superestrutura. A superestrutura seria a escola, o direito, as relações econômicas, enfim. Então, esse modo de produção que influencia a sociedade e essa sociedade o tempo todo sendo influenciada por esses meios, então nessa tensão e nessa forma de produção será gerada um tipo de tensão que Karl Marx vai chamar de materialismo histórico. O que seria esse materialismo histórico? Seria aquela história do desenvolvimento e colapso dos modos de produção, ou seja, cada vez que um novo modo de produção emerge dessa perspectiva de tensão que existe entre a sociedade, então um novo modo de produção vai emergindo, ao passo que o antigo sempre sofrerá um tipo de reação, porque aí há uma tensão entre duas formas e dois modos de produção diferentes. Então, Karl Marx vai trazer para a gente que esse materialismo histórico presente na sociedade capitalista, ele vai apresentar as contradições, que ele vai dizer o seguinte, olha, nas sociedades, tanto as sociedades medievais quanto a sociedade capitalista, esse processo aconteceu. A diferença, quando ele analisa, por exemplo, a sociedade capitalista, é que nela existem algumas contradições, porque a perspectiva do capitalismo, da sociedade capitalista, é que duas sociedades ou duas classes que daí surgem, que é a classe do burguês e a classe proletária, essas duas classes estariam trabalhando de modo que existiria ali uma forma de igualdade entre essas duas classes, ao passo que alguém vende a sua força de trabalho e alguém paga àquele que vende a sua força de trabalho uma remuneração. Então, Karl Marx ele diz que existe uma contradição, porque na medida em que alguém vende a força de trabalho, o proletário, o burguês, ele, como a sua tendência seria de manter o lucro naquilo que ele vai propor, ele estaria expropriando a força de trabalho do trabalhador ou do proletário. Então ele diz que aí tem uma contradição e que essa contradição não é percebida pelo trabalhador. E por que ela não seria percebida de acordo com Karl Marx? Porque existe uma forma de alienação desse trabalhador que não se percebe dentro de uma estrutura ou de um modo de produção que está aí constituído. Então, dessa maneira, Karl Marx vai dizer o seguinte, olha, para que essa alienação ela possa deixar de acontecer, os trabalhadores então deveriam se unir de tal modo que, entendendo que fazem parte desse sistema, eles deveriam propor uma tensão, daí a questão do conflito de classes, ou conflito entre classes diferentes, né, o burguês e o proletário, e nesse conflito de classe teríamos aí uma tensão que geraria uma outra forma de produção, e nessa outra forma de produção uma nova classe emergeria, e ao emergir essa nova classe, você teria então uma nova sociedade. Em tese, o pensamento de Karl Marx restringe a essa perspectiva. Então, o que ele quer trazer de forma geral na sua reflexão e o que nós apresentamos aqui nessa unidade? É que a sociedade ela é analisada a partir da sua forma de produção. Então, olhando para o modo de produção, né, não forma, o modo de produção dessa sociedade, você vai compreender como que ela estrutura no seu entorno, que ele vai chamar de superestrutura. E aí ele diz que existe uma tensão entre classes e essa tensão gera sempre um novo modo de percepção da história. Esse novo modo de percepção, segundo ele, em que os trabalhadores deveriam atentar, desalienando-se, juntando-se, unindo-se, para promover uma nova classe, uma nova forma de dominação ou de pensamento hegemônico sobre a cultura e a sociedade. Basicamente, é isso aqui que nós encontramos no pensamento de Karl Marx. Ficamos por aqui, até mais.